Boa noite, meu nome é Laira Ramos, eu sou fisioterapeuta, estamos aqui na loja ao vivo e eu vou falar de um tema um pouco diferente da fisioterapia, que é a reabilitação perineal. Eu sei que é um tema que muitas pessoas nem sabem que a fisioterapia atua e um dos motivos de eu começar a fazer essa palestra para o público em geral e não só para a classe da saúde foi o fato de uma vez eu fazer uma procura sobre figuras que mostrassem que eu sou fisioterapeuta e eu trabalho com uma parte do corpo humano, que é a parte urogenital. E eu não encontrei em nenhuma figura a referência à parte urogenital feminina. Nós temos a referência à parte masculina, mas não temos a referência à parte feminina. Tem um documentário muito interessante que é A Vagina Perfeita, um documentário inglês que está disponível no YouTube, quem tiver interesse em ver. E lá mostra o interesse que as adolescentes inglesas agora estão tendo pela parte estética da genitália feminina. Então, elas estão fazendo muitas cirurgias estéticas, principalmente para a correção dos pequenos lábios. O que é uma coisa que tem um grande impacto na sexualidade feminina, principalmente por causa das cicatrizes que ficam, e um grande impacto psicológico. Para mostrar que a vagina feminina tem diversos formatos, dentro desse documentário, um artista plástico fez um molde de várias vaginas. Ele fez um molde de mais de 400 vaginas e mostrou que nós temos vários formatos diferentes da genitália feminina. E uma não é melhor do que a outra, uma não está mais certa do que a outra. É como se fosse a orelha, o nariz, tem cada um o seu formato. E na verdade, por que eu falo que as pessoas não sabem o que é a vagina? E muitos amigos meus brincam comigo e falam, eu sei o que é a vagina. É que na verdade o que nós chamamos de vagina é a vulva. A parte genital externa da mulher, ela não é a vagina, e sim a vulva, que é composta pelo clitóris, pelos pequenos lábios e pelos grandes lábios. Isso é que é referente ao pênis no homem. A vagina, sim, ela é uma grande desconhecida porque nós não conseguimos visualizá-la. A vagina é o canal que nós temos entre a abertura vaginal, que é o que nós visualizamos a vulva, até o útero. Então, esse canal que é desconhecido, que ninguém sabe muito bem o que tem lá dentro, algumas mulheres ficam preocupadas. Se o preservativo ficar dentro da minha vagina, o que vai acontecer? Se nós utilizamos os cones vaginais durante a fisioterapia. Se o cone cair na vagina, se ele ficar lá, se perder o fiozinho, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A vagina começa na vulva e termina no colo do útero. Não vai subir nada para dentro do útero. O colo do útero é fechado. Então, esse espaço que nós temos é que é realmente a vagina. E um aspecto muito interessante do desenvolvimento da sexualidade ou do órgão sexual feminino e masculino é que são duas estruturas homólogas. Eles saem da mesma origem embrionária até a 7ª semana de gestação. Eles são exatamente iguais e eles vão se dividir em estruturas, ou melhor, vão se diferenciar em estruturas homólogas. A parte superior, que vai formar a glande do pênis, ele vai formar a glande do clitóris na mulher. Essa parte intermediária, que forma a ráfia peniana, que é aquela linha que o homem tem atrás do pênis, vai formar os pequenos lábios. E a parte mais externa vai formar o escroto no homem e os grandes lábios na mulher. Ali nós temos o pênis e aqui nós temos o clitóris. Como dá para ver, são duas estruturas muito parecidas. Há quem diga que o clitóris é um pênis subdesenvolvido. Eu não concordo que o clitóris seja um pênis. Na verdade, não é que eu não concordo. Ele não é um pênis subdesenvolvido. Ele é um pênis menor. Eu sou menor que muitas mulheres e eu não acho que eu seja subdesenvolvida por causa disso. Simplesmente, ele é menorzinho. Aqui nós conseguimos ver a grande semelhança entre o clitóris e o pênis. O que acontece? No clitóris, a parte externa, a parte que nós conseguimos efetivamente visualizar, é só a glande com um pedacinho do corpo. Então, é aquele botãozinho que a gente consegue visualizar e que, infelizmente, os nossos parceiros acham que só aquilo é o clitóris. O clitóris vai muito além disso. Ele tem toda uma parte na lateral do osso e em volta da vagina, como o pênis. O pênis está muito mais exterior e o homem acaba tendo muito mais contato com o pênis do que nós temos com o nosso clitóris. Então aqui nós temos o clitóris,
Porque eu duvido que muitos de vocês saibam que o clitóris seja toda essa estrutura e não só aquele pequeno botãozinho que a gente consegue visualizar. Já tem gente ali olhando que achava que conhecia muito bem a vagina e eu estou vendo que está revendo seus conceitos. Então nós temos essa parte mais externa, que é o que nós efetivamente conseguimos visualizar e tocar com mais facilidade, mas ele está todo no osso púbico e também em volta da vagina. Tudo isso é a estrutura do clitóris. E o que é o períneo? Com o que é que eu trabalho? Eu trabalho com o períneo, que é uma musculatura estriada. É como se fosse o músculo do braço, da perna, das costas. Então é uma fisioterapia convencional, como qualquer outra fisioterapia. Eu vou reabilitar o músculo esquelético. O que é o músculo esquelético? É o músculo que nós conseguimos mover com a nossa vontade. O períneo tem duas camadas musculares, uma mais superficial e uma outra mais profunda. Essa parte mais superficial, que é o que nós temos ali, ela está o quê? Em volta da vagina, em volta do ânus, na base do clitóris e em volta da uretra. Ele é uma musculatura como se fosse a musculatura do braço. Ela é muito mais rápida. Então eu consigo ter uma contração bem rápida desses músculos. Ao contrário da musculatura mais profunda, que a gente consegue visualizar nessa segunda imagem. Essa musculatura mais profunda, ela sai daqui do osso púbico, que é esse osso que nós temos aqui na frente, e vai até o sacro-cóccix, que é esse osso que nós temos aqui atrás. Então toda a base da nossa pelve está recoberta por esses músculos. Qual é a função desses músculos? Eles vão sustentar os órgãos pélvicos, que é a bexiga, o útero e o reto, e eles vão manter a uretra, a vagina e o ânus na posição correta. Eles são diferentes da musculatura superficial porque eles são músculos de sustentação. Eles são como os músculos das costas. Eles conseguem e devem ficar contraídos quando nós estamos em pé, quando nós estamos correndo. É errado quando nós fazemos a nossa correção postural, corrigimos o abdômen, corrigimos as costas e nunca ninguém nos fala que nós também devemos contrair a musculatura do períneo, porque ele é um músculo de sustentação. A sexualidade. Um assunto que todo mundo gosta de falar, mas todo mundo tem medo, vergonha. É muito engraçado que a primeira pessoa que me disse para trabalhar com sexualidade foi o meu pai. Meu pai é ginecologista, eu segui a área e ele falou: Laira, vai trabalhar com sexualidade, as mulheres precisam muito disso. E é difícil você começar a vida pós-acadêmica, né, a vida profissional, já trabalhando com sexualidade. Então, uma forma que eu treinei para conversar sobre sexualidade foi conversando com meu pai. E aí vocês tentam entender que há uma grande diferença entre eu falar de sexualidade e eu falar de vida sexual, e eu falar de sexo. Todo mundo tem sexualidade. Desde a hora da nossa concepção, nós já somos seres sexuados com a nossa sexualidade, independente de ter uma vida sexual ativa ou não. Então, todos nós vamos ter sexualidade. Aqui nós vamos falar sobre sexualidade e não sobre o sexo de cada um. E há uma comparação que eu acho muito interessante da sexualidade, é a sexualidade com a gastronomia. Por que nós comemos? Teoricamente, nós comemos porque nós precisamos nos alimentar para sobreviver. Mas ninguém precisa ir a um restaurante para sobreviver. Ninguém vai comer sushi para sobreviver. Ninguém come churrasco para sobreviver. Essa parte nós usamos a gastronomia para nos dar prazer. A sexualidade é a mesma coisa. Nós podemos ter uma vida sexual ativa para reprodução. Hoje em dia, poucos casais estão procurando a reprodução. Muito pelo contrário, quase ninguém está reproduzindo. Então, se a sexualidade não é para reprodução, ela deve ser para nos dar prazer. E o que é que nos dá prazer? Isso é muito amplo, assim como na gastronomia. O que é mais gostoso? Um shot de tequila ou uma boa garrafa de vinho? Depende do que você quer, depende do tempo que você tem, depende da companhia que você está. Então, muitas vezes, um shot de tequila, depende da idade. Se a gente tem 17, 18, acima de 18 você não pode beber, 18, 19, 20 anos, a tequila ela é muito bem-vinda. Aquela coisa que vai rápido, você não precisa saber o que fazer. Apreciar uma boa taça de vinho não é fácil.
Você tem que aprender a colocar o vinho na boca, cheirar o vinho, sentir todos os paladares. Eu costumo comparar a evolução da sexualidade com a evolução entre a diferença entre você tomar um shot de tequila e você apreciar uma boa garrafa de vinho. Para tomar um shot de tequila é muito fácil. Você coloca o sal, vira e depois o limão. Apreciar uma boa garrafa de vinho, você precisa beber vários vinhos, você precisa ter paciência, você precisa ter paladar e precisa, às vezes, de uma boa companhia. Os primeiros a descreverem a resposta sexual, eles descreveram como se ela fosse linear. Foi Master e Johnson, na década de 60, ficaram famosos, foram os grandes percussores do estudo da sexualidade. E o que eles diziam? Eu sempre estou falando da resposta sexual feminina, a resposta sexual masculina é diferente. Então, o que eles diziam? Que nós poderíamos ter 3 tipos de resposta. A fase de excitação, que nos levaria a um platô e depois ao orgasmo. Poderíamos ter orgasmos múltiplos, porque sim, as mulheres podem ter orgasmos múltiplos, os homens não. Tem mulheres que elas têm mais dificuldade em chegar ao orgasmo. E naquele mais verde, mais escuro, é o quê? A mulher que ela chega à excitação máxima, ela tem alguns picos de prazer, mas ela não consegue chegar ao orgasmo. Isso também não são mulheres específicas, às vezes é o dia a dia nosso. Às vezes a garrafa de vinho, o mesmo vinho, está muito melhor num dia do que está no outro. Então, às vezes a relação sexual é muito melhor num dia do que é no outro. Depois, junto com Master e Johnson, Kaplan falou não. Ele não dividia, ele dizia que era tudo excitação. E ela falou não, primeiro nós temos que ter o desejo, depois a excitação, depois o orgasmo e depois a resolução. Isso veio mais ou menos 10 anos depois do primeiro modelo. Mas continuou sendo uma coisa linear. Então, primeiro eu tenho que ter desejo. Só se eu tiver desejo eu fico excitada. Só se eu ficar excitada eu vou ter prazer para ter o orgasmo e depois a resolução. Graças a Deus, Basson veio e mostrou que a sexualidade feminina não é linear. Porque a mulher não é linear. A sexualidade feminina é um ciclo. Que ela pode começar, geralmente, no início de um relacionamento, você tem o desejo pelo homem, você tem o desejo pelo seu parceiro. É pensar e o desejo já vem, é o que a gente chama de desejo espontâneo. Só que esse desejo espontâneo, comprovadamente, acaba cerca de 6 meses depois do relacionamento. Então a gente tem que começar a trabalhar a nossa mente para ter o desejo que não é espontâneo. Como é que esse desejo pode vir? Ele pode vir porque eu estou emocionalmente ligada ao parceiro. Se eu estou emocionalmente ligada ao parceiro, eu posso querer começar a ter um carinho com ele e a partir desse estímulo sexual vir o desejo. Eu posso ter o estímulo sexual, então eu aceito o estímulo sexual do meu parceiro, a partir desse estímulo eu fico excitada e aí sim vem o desejo. É muito importante que as mulheres entendam isso, porque geralmente as mulheres ficam em casa, o marido chega, ou a parceira chega, e aí eu não tenho desejo. A mulher não tem o hábito de pensar na sexualidade, a mulher não tem o hábito de pensar no sexo. Então ela simplesmente não tem desejo. Se ela não tem desejo, ela não tem excitação e ela não tem relação sexual. Esse ciclo, essa linearidade tem que quebrar e nós temos que entender que isso é um ciclo. Eu não tenho desejo, mas é a mesma coisa. Fui a um restaurante, eu já jantei. Tá todo mundo comendo sushi. Não, eu já jantei, obrigada. Não, mas então tá bom, me dá só um. Depois você vê que você janta mais que todo mundo que já estava comendo. Então, se você começa, se você está aberta para o estímulo sexual, o seu desejo virá. Porque não pode falar, não, eu não quero. Não quer, mas começa. Começar é sempre muito bom. E aí nós temos que diferenciar o que são essas respostas sexuais. Primeiro, o desejo. O desejo é muito importante. Só que o desejo é cognitivo. O desejo é aquilo que está na nossa cabeça. Eu sempre vou querer uma coisa que é boa. E aí eu também costumo dizer, quando alguém reclama, minha namorada nunca quer ter relação sexual. Então alguma coisa está errada. Porque uma pessoa que nunca quer fazer uma coisa que é boa, não acontece. Se ela nunca quer ter uma relação sexual, é porque a memória que ela tem daquilo não é muito boa. Porque a gente sempre quer uma coisa que é boa. Se alguém me oferecer um bolo de chocolate, eu vou querer. Sem nem saber qual é o bolo de chocolate, porque eu adoro bolo de chocolate.
Se eu comer um bolo de chocolate e tiver uma porcaria, próxima vez que eu for comer o bolo de chocolate, eu vou pensar 2 vezes. A relação sexual, o desejo é a mesma coisa. Eu sempre vou querer repetir alguma coisa que me dá prazer. Se a pessoa nunca quer repetir, se a mulher nunca tem desejo, é porque aquilo não está sendo prazerosa para ela. E como nós podemos estimular o desejo? Pensando naquilo. Como é que eu posso querer comer mais? Quanto mais eu pensar em comida, mais eu vou querer comer. Geralmente, quando as mulheres estão de dieta, não tem comida na casa dela, não entra. Se eu não pensar em comida, eu não vou querer comer. Se eu não pensar na sexualidade, se eu não pensar em sexo, eu não vou querer. Por que o homem está sempre com desejo ativo? Porque no WhatsApp tem mensagem pornográfica, tem filme, tem mulher pelada, tem tudo. Você pegar o WhatsApp de uma mulher, dificilmente tem isso. Então ela não tem o contato, a memória dela não tem o contato com a sexualidade. Ela não pensa nisso, ela não tem o desejo. Depois do desejo, não que seja um ciclo, uma coisa linear, mas nós escrevemos a excitação. O que é a excitação? A excitação é a minha resposta física para o ato sexual. Na mulher, o que acontece? Ela vai ficar lubrificada, o mamilo vai ficar mais duro, a frequência cardíaca aumenta, a maior salivação. Então, há toda a característica da mudança corporal para preparar o corpo para o ato sexual. Só que a excitação não está diretamente ligada ao desejo. Eu posso ter desejo e não ter as respostas físicas da excitação para me preparar para o ato sexual. Como, por exemplo, se a mulher estiver amamentando, dificilmente ela vai ficar lubrificada, porque a lubrificação diminui durante a amamentação. Então também é preciso explicar para esse parceiro que não é que ela não te deseja mais, ela deseja, mas o corpo dela não está preparado para a sexualidade. A mesma coisa pode acontecer com o homem, ele pode ter desejo e não ter a ereção. Aí algumas mulheres falam, ele não me deseja, ele não me ama. Não, alguma coisa aconteceu e a excitação não ocorreu, mas há o desejo. E o contrário também pode acontecer. Você está com raiva daquele cara, você está morrendo de raiva, mas você fica excitada quando você vê. Você não queria, mas a excitação pode acontecer mesmo que não haja o desejo. Isso geralmente acontece muito mais com os homens do que com as mulheres. O prazer. A parte assim, mais importante da relação sexual, do ato sexual, deve ser o prazer. A gente foca muito no orgasmo, mas o orgasmo não deve ser o grande objetivo e não é, comprovadamente, o grande objetivo da mulher. A mulher ela não procura o orgasmo, o homem sim, o homem quer ter o orgasmo. Acabou, ele está satisfeito. A mulher pode até ter o orgasmo, mas se ela não teve o prazer, se ela não teve o envolvimento, se a relação sexual não foi boa, ela não está satisfeita. E nós trabalhamos com a satisfação sexual. E a satisfação sexual de uma pessoa pode ser completamente diferente da satisfação sexual de outra. E aí sim, temos o orgasmo. O que é o orgasmo? O orgasmo é a resolução do ato sexual, é aquele grande momento. E algumas mulheres às vezes esperam um momento grande demais, como se vê nos filmes. E às vezes não vão soltar fogos de artifício, não vai ter estrelinha. Então é preciso entender que o orgasmo ele é muito bom, mas você tem que entender o que é o orgasmo para você, que às vezes muitas mulheres ficam procurando uma coisa que não existe. Aí entra orgasmo vaginal ou orgasmo clitoridiano? Qual é que existe? Como nós vimos, o clitóris vai muito além daquele botãozinho que vocês veem. Ele está em volta de toda a vagina. Então, sempre que há penetração, há contato entre o pênis e o clitóris. Então, não existe isso de orgasmo vaginal. Todo orgasmo é clitoridiano. Então, não se preocupem se você tem orgasmo com a penetração ou não tem orgasmo com a penetração, porque sempre há um orgasmo clitoridiano. O que vai acontecer? Assim como no homem, a glande do clitóris, que é aquela parte que a gente tem mais contato, ela tem mais sensibilidade do que o corpo do clitóris. Então, durante a penetração, o maior contato do pênis é com o corpo do clitóris. Algumas posições favorecem para que haja contato com a glande do clitóris também. Então, vai depender da posição que você está e do estímulo que você tem. Mas orgasmo é orgasmo, sem ser vaginal, sempre clitoridiano. Orgasmos múltiplos. Sim, nós mulheres somos capazes de ter orgasmos múltiplos, homens
nos desculpem, vocês não são. Vocês têm um orgasmo, vocês têm que deitar, descansar e ficar prontos para a próxima. A gente tem 1, 2, 3, 4, seja quantos for. A Alemanha conseguiu meter 7 no Brasil, então a gente consegue ter muito mais do que 1. Nada é impossível. Eu já vi profissionais da saúde dizendo que o orgasmo múltiplo é genético. Então, a mulher nasce geneticamente predisposta a ter orgasmo múltiplo ou nasce geneticamente disposta a ter um único orgasmo. E isso não existe. A relação sexual, a sexualidade, ela tem aspectos psicológicos. O maior órgão sexual que nós temos é o cérebro. Por isso que muitos homens são muito mal de cama porque tem um cérebro desse tamanho, não é por causa do tamanho do pênis. Depois, nós temos os aspectos biológicos e os aspectos físicos. Os aspectos físicos é uma atividade física, é uma prática. Quanto mais nós praticamos o ato sexual, melhor nós ficamos nisso. Por que algumas mulheres conseguem ter orgasmos múltiplos? Primeiro porque elas sabem ter um orgasmo. E a partir do momento que elas sabem como é que tem um orgasmo, elas vão treinando para ter mais. O que não pode acontecer é eu ter um orgasmo e falar, acabou. Pode. Se você não quiser ter orgasmos múltiplos, você pode. Mas se você quiser ter orgasmos múltiplos, você tem que ter o primeiro orgasmo e continuar o estímulo para conseguir os demais. E uma grande questão que nós temos é a ejaculação feminina. A mulher ejacula ou a mulher não ejacula? Na verdade, não. Academicamente falando, em pesquisa científica, ainda não há um consenso se a mulher ejacula ou não. Nós encontramos estudos que falam que sim, que é possível a mulher ejacular, e outros que falam que não. O que pode acontecer, se for possível a mulher ejacular, é ela ter uma lubrificação, um líquido a mais. Aquilo que vocês veem em filme pornográfico, aquele jato saindo, gente, aquilo é xixi. Indiscutivelmente, aquilo é xixi. A mulher nunca vai ter uma ejaculação em jato. No máximo, ela vai ter uma secreção a mais. Mas se vocês quiserem que a mulher ejacule em vocês, como é nos filmes, vocês estão querendo que a mulher faça xixi em vocês. Tudo bem, não tenho nada contra isso, desde que vocês saibam que aquilo é xixi. Aqui entra uma parte um pouquinho mais técnica, mas é muito interessante. Nosso corpo ele é dividido em sistema nervoso somático e autônomo. Somático é aquilo que a gente comanda, mexe o braço, mexe a perna, mexe o períneo. E autônomo é dos nossos órgãos internos, a gente não consegue comandar. O autônomo vai ser dividido em parasimpático e em simpático. O parasimpático, durante a micção, ele é responsável por quê? Por esvaziar a bexiga, enquanto o simpático é responsável por reter a urina. Sempre que a gente não está fazendo xixi, nós vamos estar com o sistema nervoso simpático atuando. Na sexualidade, o sistema nervoso parasimpático é responsável pela excitação e o sistema nervoso simpático é responsável pelo orgasmo. Aí nós temos uma coisa muito interessante que é o períneo, sistema nervoso somático, aquilo que eu comando. Se eu contrair o meu períneo, eu vou inibir o meu sistema nervoso parasimpático e ativar o meu simpático. Então isso quer dizer o quê? É muito importante na sexualidade. Durante a fase de excitação, para eu ter todo o meu preparo corporal, para preparar o meu corpo para o ato sexual, eu preciso ter o meu sistema nervoso parasimpático atuando. Se eu contrair o meu períneo, se eu estou tensa, se eu estou com vergonha, se eu estou com medo, eu estou inibindo o parasimpático. Então, eu estou inibindo a fase da excitação. Ao contrário, se eu contrair o meu períneo, eu estou ativando o meu sistema nervoso simpático. Se eu estou ativando o meu sistema nervoso simpático, eu estou estimulando o meu orgasmo. E é aqui que a gente consegue ensinar para a mulher como melhorar o orgasmo, como fazer com que esse orgasmo venha mais tarde ou venha mais cedo e como ter orgasmos múltiplos, simplesmente com a contração do períneo. E aqui entra o que eu disse, é impossível a mulher estar fazendo xixi e estar tendo o orgasmo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a micção, ela é o sistema nervoso parasimpático. O orgasmo é o sistema nervoso simpático. Quando a mulher está lá no filme pornô, fazendo aquele jato que é xixi, ela está na micção. Então ela não está tendo um orgasmo, ela está única e exclusivamente fazendo xixi.
Alguns aspectos influenciam muito na sexualidade feminina. E um que é muito importante é a contracepção. Porque hoje as mulheres adultas, na grande maioria, vai estar fazendo uso do anticoncepcional ou algum outro método contraceptivo. E o anticoncepcional pode sim diminuir o desejo sexual. Então, se você está com um desejo muito diminuído, já tentou tudo e não melhora, procure um ginecologista e veja se trocar a sua pílula pode ajudar. A gravidez. Na gravidez a gente nunca sabe o que vai acontecer. A mulher grávida é uma incógnita. Tem gente se identificando. A mulher grávida é uma incógnita. Tem grávidas que em uma gravidez está lá louca pelo marido, quer ter relação toda hora e o marido foge dela porque ele não aguenta mais. E tem outra gravidez que ela não quer ver o marido, o cheiro do marido irrita, então ela é que foge do marido. A gente nunca sabe como é que a grávida vai reagir na sexualidade. O que a certeza é preciso ter, com mulher é preciso ter muita paciência, com mulher grávida é preciso ter paciência em dobro. A amamentação. Durante a amamentação nós temos a prolactina. A prolactina vai diminuir o desejo sexual e vai diminuir a lubrificação. Então, as mulheres precisam saber, os casais precisam saber que no período pós-parto o desejo vai estar hipoativo. Isso vai ser sempre. E a lubrificação vai diminuir. Então, se vocês quiserem tentar ter relação sexual, às vezes é preciso utilizar um lubrificante. Sexo não tem prazo de validade. Sexo não tem... Tem gente querendo fazer pergunta ali atrás. Sexo não tem prazo de validade. As mulheres podem ter relação sexual sempre. Não precisa terminar aos 60, 70, 80. Existem senhoras que têm relação sexual até os 90, 100 anos, quando chegam até lá. E isso é verdade porque eu conheço uma que a gente ainda vai entrevistar. Então, o que é preciso orientar a essas senhoras? A lubrificação vai estar diminuída. Se a lubrificação vai estar diminuída, ela precisa fazer o uso de algum gel lubrificante. E outra coisa que é muito importante, o índice de HIV tem crescido muito na população mais idosa. Então, é preciso orientar essas mulheres, orientar esses idosos que eles precisam utilizar preservativo. Nós acabamos esquecendo, isso é um grande mal, principalmente dos profissionais da saúde, nós acabamos esquecendo das mulheres que têm alguma diferença. Essas mulheres também têm a sua sexualidade e também é preciso olhar para elas. É preciso fazer motéis adaptados, é preciso ensiná-las como lidar com a sua sexualidade, porque elas também têm o direito a ter a vida sexual ativa. A dor. Muitas mulheres têm dor durante a relação sexual. Um dos motivos dessa dor pode ser por causa do períneo. Se eu contraio a musculatura do meu períneo, na hora do pênis entrar, lembra, a musculatura do períneo fecha a entrada da vagina. Se eu contrair esses músculos, na hora do pênis entrar, gera dor. Quando eu tenho dor, eu contraio. Quanto mais eu contraio, mais eu tenho dor. Quanto mais eu tenho dor, mais eu contraio e acaba virando um ciclo vicioso. Depois, quando essa mulher vai pensar em ter uma relação sexual de novo, lembra do desejo? Ela vai procurar qual é a resposta dessa relação sexual. Se essa resposta for dor, ela não vai ter desejo. E há uma outra característica, uma outra patologia que chama vaginismo. A mulher vagínica, ela tem uma contração tão forte, tão intensa desses músculos, que é impossível ter a penetração. Essas mulheres não têm penetração de dedo, elas não conseguem colocar um absorvente interno, então elas não conseguem ter uma relação sexual porque elas contraem os músculos do períneo. As fantasias, agora com o filme 50 Tons de Cinza, essa parte da fantasia sexual ficou bastante falada. A fantasia sexual, ela é necessária. É a fantasia que vai melhorar o desejo, que vai fazer com que as pessoas, e agora principalmente as mulheres, pensem mais na relação sexual. Mas é preciso ter uma coisa bem clara na cabeça. A partir do momento que você realiza a sua fantasia, ela deixa de ser uma fantasia. Então tome cuidado, porque aquilo tudo que você idealizou, geralmente não acontece exatamente como você idealizou. Então as fantasias são muito necessárias, mas muitas vezes elas devem ser apenas fantasias e não devem sempre vir para a realidade. Isso também depende de cada um.
O sexo anal. O sexo anal faz mal? Não, o sexo anal não faz mal. Ele pode fazer mal se ele não for feito com as devidas precauções. Sempre, se o sexo for uma penetração do pênis via anal, é preciso que o homem tenha preservativo, porque senão sim, o homem pode ficar doente. Nunca, em hipótese nenhuma, você pode pegar o objeto, seja ele qual for, pênis ou qualquer outra coisa, que foi via anal e colocar via vaginal. Isso não pode acontecer nunca. E lembrar que o ânus não tem lubrificação. Então, se for fazer uma relação via anal, é imprescindível o uso de lubrificante. E, como tudo, a relação sexual, inclusive anal, tem que ser prazerosa para ambas as partes. Se a mulher não está satisfeita, ela deve avisar e deve ser parado. O ponto G. O ponto G existe ou não existe? É como se fosse a ejaculação feminina. Ainda não há um consenso se o ponto G existe ou não existe. Mas ele é descrito anatomicamente como se estivesse na parede anterior da vagina, bem atrás do osso púbico. Então, se você colocar o dedo, depois que passa o osso, ali, teoricamente, está o ponto G. É claro que não é uma marca anatômica que está ali no mesmo lugar em todas as mulheres. Então, é preciso procurar. E, por outro lado, nem todo mundo tem covinha. Então, talvez nem todas as mulheres tenham um ponto G. Mas uma coisa é verdade, nós temos vários pontos que nos dá prazer. Não se preocupem única e exclusivamente com o ponto G. Se preocupem em ter prazer. Se encontrar, melhor. A masturbação. É um tema polêmico. Todo mundo acha que a mulher não se masturba, que a mulher não deve se masturbar. Isso é muito errado, a mulher deve se masturbar. A mulher deve conhecer o próprio corpo. É através da masturbação que ela descobre o que dá prazer e que ela descobre como é que ela tem orgasmo. Porque não adianta a mulher ficar pensando, ele não me dá um orgasmo. Se ela não sabe como ter orgasmo, não é muito fácil que o parceiro faça com que ela tenha orgasmo. Isso é cultural. O menininho pequenininho, se ele tá ali mexendo no pênis, ai que bonitinho, que gracinha, todo mundo estimula. Se a menina põe a mão lá embaixo, coisa feia, tira a mão daí, isso não pode. Ela cresce ouvindo que o estímulo na sua parte genital é feio. Então isso é muito prejudicial, porque ela vai chegar à idade adulta, ela recebe esse estímulo e ela já vem pensando, não, isso é feio, está lá no inconsciente dela. Então nós não podemos falar para nossas meninas que isso é feio. Nós devemos sim explicar que isso é íntimo, que é precioso, que é só dela. Se ela quiser mexer na sua parte íntima, que seja num lugar reservado, no quarto, que ninguém tem o direito de tocar, a não ser ela. Mas não devemos proibir, não devemos dizer que é feio. Autoestima. Melhor coisa que a mulher pode ter, que ela deve ter para ter uma sexualidade feliz é a autoestima. A mulher tem que estar bem com ela mesma. E a autoestima é como ela se vê. Muitas mulheres, elas não vão ter o corpo perfeito. Nós não somos modelo, nós precisamos trabalhar, nós não podemos estar o dia inteiro na academia. Então nós vamos ter as nossas imperfeições. Porque os homens não ligam para isso, nossos parceiros não vão ligar. O que é importante é a nossa autoestima estar boa, nós temos nosso prazer. A gente olhar no espelho e falar, hoje eu tô linda. Isso é o melhor ponto para começar uma sexualidade bastante saudável. E o que é a reabilitação perineal? O que a reabilitação perineal tem a ver com tudo isso? Bom, o músculo do períneo vai fechar a vagina. Se eu trabalho o músculo do períneo, o canal vaginal fica mais fechado. Quanto mais fechado está o canal vaginal, mais contato há durante a penetração, o que melhora o prazer para ambas as partes. Quanto mais eu contraio esses músculos, eu aumento o metabolismo. Aumentando o metabolismo, eu aumento a lubrificação, eu aumento a sensibilidade, eu aumento a irrigação sanguínea. Isso vai fazer com que a mulher tenha mais prazer durante o ato sexual. E a mulher vai conhecer o próprio corpo. Muitas mulheres não conhecem o próprio corpo, mal sabem onde está a vagina. E ela está lá na relação sexual pensando em tudo, menos no ato sexual, menos na sua vagina, menos naquilo que está lhe dando prazer. Então, quando a gente aumenta a percepção vaginal, a percepção perineal dessa mulher, é muito mais fácil ela ter prazer e é muito mais fácil ela ter orgasmo. E como nós vimos, se eu sei contrair e relaxar esses músculos, eu consigo controlar o meu orgasmo, ter um orgasmo mais rápido,
ter um orgasmo mais retardado ou prolongar essa relação sexual e também ter vários orgasmos. Muito obrigada. E a mulher precisa despir-se de mitos e tabus, conhecer o seu corpo, sua mente e seus limites, sem medo e nem preconceito. Obrigada.